Hoje nós caminhamos para o encerramento de uma série. Essa série se chama, denominada Imensa Graça. E a ideia dessa série, a qual nós estamos trabalhando desde a Páscoa, que retratou os acontecimentos após a morte e a ressurreição do Cristo. A ideia dessa série era para a gente parar um pouquinho. Passou a Páscoa, e agora? O que acontece? Acabou tudo? Mas era de levar a gente a pensar que, em razão do cuidado do Pai, um Pai que entrega o seu único Filho em favor dos nossos pecados, a gente experimentou de uma reconciliação. Depois disso, o véu se rasgou, nós deixamos de oferecer sacrifícios em razão dos nossos pecados. Nós fomos justificados, e não por merecimento, mas por uma imensa graça. Eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 21. O texto também vai estar sendo projetado, você querendo acompanhar aqui no telão. E também, aí você que nos acompanha de casa, vai estar aparecendo aí no rodapé do seu vídeo. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também, vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que eram ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus lhe perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e o outro o cingirá. E o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Os discípulos tinham experimentado de toda sorte de grandes acontecimentos. Os discípulos viram pessoas que se tornaram cegas, e até aqueles que eram cegos de nascença passarem a ver. Eles viram mudo falar, eles viram paralítico andar, eles viram aquele que estava morto ressuscitar. Eles viram os peixes serem multiplicados, alimentos, pessoas endemoniadas serem libertas.
vidas transformadas pelo Cristo. Eles viveram ao lado do Messias, do Salvador do mundo. E como não querendo ouvir as suas repetidas advertências a respeito da sua morte, Jesus disse assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscitado no terceiro dia. Parece que eles não queriam acreditar. É isso. Eles estavam ouvindo, mas não queriam acreditar que Jesus haveria de morrer em razão dos nossos pecados. Mas Ele também haveria de ressuscitar. Nos acontecimentos que antecederam a morte de Jesus, sabe o que os discípulos fizeram? Nada. Eles não se indispuseram, eles não brigaram, eles não contraporam, eles não fizeram nada, com exceção de Pedro, que diante da multidão de soldados, cortou a orelha do soldado Malcom, quando foram encontrados pelo traidor no Getsemane. Na cruz, o Filho do próprio Deus, poderoso em prodígios e palavras, se permitiu ser pego, se permitiu ser sucumbido diante da tirania dos homens. Ele podia se salvar e não fez, foi humilhado, escorraçado, cuspido, ultrajado até a sua morte. E a morte de Jesus foi uma morte de cruz, foi o tipo de morte que servia de modelo, para que ninguém seguisse os passos daquele que foi pendurado no madeiro. Era o tipo de morte para que servisse de um exemplo a não ser seguido quem era pendurado no madeiro. Então, como é que estava o coração daqueles que alcançaram o ápice da existência humana? Eu digo o ápice da existência humana porque a presença do Messias era a confirmação de todas as promessas que estavam esculpidas no Velho Testamento. Como é que estava o coração deles depois da morte? Eu acredito que eles estavam atônitos, esmagados. E quer saber o que eu fiquei pensando? Talvez eles estavam pensando assim: foi apenas um incrível sonho, uau, que sonho, mas a gente acordou. É hora de voltar a fazer aquilo que a gente fazia. Passou o tempo de esperança, a promessa foi embora. Que história é essa? Éramos pescadores. Voltamos a fazer o que a gente sempre soube fazer. Vamos pescar, disse Pedro. E foi seguido em concordância pelos demais. Dito isto, eu quero pensar com você não apenas um tema de uma mensagem. Eu quero pensar com você sobre uma verdade. E a verdade que eu quero pensar com você é que Jesus ressignifica a sua história. Eu vou repetir. Jesus ressignifica a sua história. E a primeira parte que eu gostaria de pensar é sobre a antiga história. No capítulo 22 do Evangelho segundo Lucas, Pedro, ele é abordado por Jesus. E Jesus pede para Pedro, vai lá e fortalece os discípulos. Eles estão na iminência de serem tentados por Satanás. E Pedro respondeu: não, Senhor, fica tranquilo. Nós estamos quase que blindados, eu estou preparado, tanto quanto para a prisão, quanto para a morte. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E no mesmo capítulo 22 do Evangelho segundo Lucas, após a prisão de Pedro, Jesus então é levado à casa do sumo sacerdote. Pedro estava acompanhando, quis olhar de perto, talvez curioso, talvez tentando fazer alguma coisa. E o texto sagrado diz que no meio do pátio tinha um fogo e as pessoas se aquentavam ali no meio. E Pedro ficou ali, disfarçando. Ao que uma criada disse: ei, você estava no meio deles. Ela reconheceu Pedro. E ele falou: não conheço Jesus. Primeira negativa. Outra vez ele foi reconhecido por um homem. E ele falou: não sou desses que andavam com Jesus. Segunda negativa. Outro ainda disse que ele era um galileu. E que estavam com aqueles que acompanhavam Jesus. Aí Pedro se fez de bobo, quase que sem entender. Novamente negando. Aí o galo cantou a 3ª vez. Aí acontece algo que é incrível. O Salvador do mundo, o Messias, no meio de um alvoroço de gente. Pensa a confusão que era prender aquele homem que estava fazendo prodígios, que estava causando no meio de um povo religioso, num povo esfriado,
Tinha tudo que é tipo de gente, tinha os religiosos, tinha de repente aqueles que estavam ligados à força de segurança pública, os soldados, tinha os curiosos, tinha de tudo que era gente, tinha até os criados, estava todo mundo lá, não faltou ninguém. No meio daquele mundo de gente, Jesus para e encontra Pedro, e olha bem profundamente aos olhos de Pedro. O texto diz que ele fixou os olhos, e aí, naquele momento, Pedro lembrou que ele o negaria 3 vezes, ele não acreditou que ele faria isso, que ele próprio faria isso, e Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro começou a carregar uma insígnia do tipo de gente que vira as costas, que abandona, que desampara. E Pedro, ele não fez isso com apenas um grande amigo, com um professor, com um mestre, mas ele fez isso com o Filho de Deus. E Pedro sabia quem era Jesus. Pois quando eles estavam a caminho da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou: gente, o que eles estão falando a respeito de mim? Perguntou aos discípulos. Ao que responderam: olha, estão dizendo que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias ou algum outro profeta. Mas no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 16, Pedro não responde assim. Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou a Pedro: bem-aventurado é Simão Barjonas, filho de Jonas, porque não foi por carne e sangue que revelou isso a você, mas pelo meu Pai que estás nos céus. O cenário é desolador, é difícil de entender. Por que o Filho de Deus não reagiu e nem foi protegido por Deus, o Pai? Pedro foi convencido de que, embora ele fosse também um homem de coragem, Pedro foi aquele capaz de andar sobre as águas. Pedro era aquele capaz de, diante de uma multidão de soldados, de sacar de uma espada. Pedro era sim, de fato, um homem ousado, valente. Mas agora Pedro estava como alguém que abandonava, como alguém que covardemente negava. Pedro resolve largar o sonho do operar de Deus na vida das pessoas, de acreditar no Evangelho que muda pelo arrependimento de pecados. E agora Pedro estava preso nas amarras do passado, que prendiam as lembranças de um triste momento, onde ele estava deixando seu mestre, negando, não uma nem duas, mas por 3 vezes. E sobre nós, quantas vezes não parecemos da mesma forma? Presos no passado, de repente diante de uma palavra maldita que nós recebemos. Até porque, eu fiquei pensando, escutar algo ruim de inimigo é fácil. A gente já está até preparado para escutar algo ruim de inimigo. Mas o pior é que quando as palavras ruins e rótulos, insígnias, vêm de pessoas que a gente gosta e confia. Vem de mãe, vem de pai, vem de marido, vem de filho. Aí é difícil de lidar com isso. Meu Deus, você nunca vai passar nessa prova de vestibular? Nossa, estou cansado, você faz tudo errado. Sabia que você tem desapontado demais as pessoas? Está todo mundo triste por causa de você. É sempre a mesma coisa, você não muda. Enquanto o mundo pode disparar contra você palavras desse tipo que destroem, eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para o seu coração. Não sou eu quem está dizendo, é o próprio Deus. Em Jeremias no capítulo 29, verso 11, Jeremias diz assim, uma palavra que veio do Senhor: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar-lhe um futuro e uma esperança. Deus tem pensamento a vosso respeito. Podem ter dito tantas coisas a respeito de você, mas os pensamentos do Senhor não são de desengano, não são de mal, mas são de esperança, são de futuro. Se você recebeu palavras mal lançadas, malditas, rótulos postos sobre a sua vida, perdoe. O perdão liberta. E talvez você tenha que perdoar a si mesmo. Talvez você fez coisas no passado que a sua consciência te acusa até hoje. De repente coisas que ninguém sabe, mas você sabe. Sabe o que você faz? Arrependa-se e mude. Pronto. O resto é com o Senhor. Segunda questão que eu quero pensar com vocês, o encontro de Jesus. A primeira era a velha vida e agora o encontro com Jesus. Os textos nos revelam um momento de olhar para trás, um momento de olhar para trás dos discípulos. Olhar para trás significa querer olhar para a vida antiga, o abandonar da esperança, representando pelo ato de voltar a pescar.
A expressão olhar para trás, ela é encontrada no verso 62 do capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas. Alguns estavam dispostos a seguir Jesus. 3 pessoas foram conversar com Jesus. E Jesus falou: olha, não vem me seguindo não é fácil. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não consigo oferecer para você conforto nenhum. Outro disse para Jesus: Senhor, me deixa sepultar um familiar antes de seguir ao Senhor. Ainda um terceiro disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu despedir primeiro os da minha casa antes de fazer assim. Aí Jesus responde no verso 62, essa resposta que eu quero compartilhar com você. Jesus disse assim para eles: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Sabe o que significa isso? Jesus está dizendo assim: aquele que quer me seguir, precisa deixar a velha vida para trás. Dos discípulos que estavam naquele barco, 3 eram pescadores. Pedro, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e tem mais outros 2 discípulos ainda que o texto não revela os nomes. De repente nós temos até um quarto formando essa gangue de pescadores. No total tinham 7 homens, 3 eu posso te afirmar que eram pescadores. Era o tipo de gente boa de lida, pescar para eles não era um hobby. Não coloca roupa especial de pescar não, era gente que vivia da pesca. Era gente que conhecia profundamente o mar de Tiberíades, também conhecido como o mar da Galileia. Sabia que tipo de pesca dava para fazer, que tipo de espécie de peixe dava naquele lugar. Sabia o tipo de metodologia, de técnica, que lua pescar, sabia de tudo. Sabia limpar peixe, sabia arrumar barco, sabia vender pescado, sabia de tudo. Eram expertos em pesca. Eles não conheciam, até Jesus, uma outra vida que não fosse a pesca. Agora eles estavam no momento down, momento de olhar para trás. E o pior, eles tinham passado uma noite toda sem pegar nada. E é nesse momento que Jesus aparece lá na praia. Fogueira acesa, tinha um peixinho assado, tinha pão. Nesse contexto, a gente vai olhando para o texto sagrado e vê que também estava amanhecendo o dia. Jesus pergunta: ei, vocês têm algo aí para comer? A resposta, eu acredito, deles era quase que: pelo amor de Deus, a gente pescou a noite toda, a gente já arremessou essa rede para cá, para acolá, a gente já fez de tudo, a gente nem dormiu, a gente está cansado. Não, a gente não tem nada para comer. Debaixo do comando do Senhor a rede foi lançada, um Deus que domina sobre a criação, sobre os peixes, sobre os animais. E nesse domínio do Senhor, 153 grandes peixes foram capturados. Mal conseguiam lidar com tamanha fartura. Sabe o que aconteceu ali? Foi um milagre. E aí, o discípulo amado João se ligou. Falou: uau, ralamos a noite inteira, não pegamos nada. E aquele homem fala: lança para a direita. E vem 153 grandes peixes. É Jesus. E ele comenta, e quando Pedro escuta, Pedro se lança, ele chega na praia, tinha uma fogueira para aquecer. Jesus aquece o nosso coração, depois de uma noite fria, de tempo difícil. Quero dizer uma palavra para o seu coração, que o choro não vai durar uma noite toda, a alegria vem pela manhã em nome de Jesus. Tinha comida quentinha para esquentar a barriga, tinha a companhia daquele que recobrava a esperança, que nada tinha passado, nada, não era um sonho, era real. O Cristo continuava a reinar, aleluia, e reinava sobre a morte. O Mestre continuava ensinando, servindo mais uma vez, uma refeição. Jesus estava de novo ensinando: eu vinha para servir, sirvam vocês também. Servo do Senhor serve, vem aqui que eu vou te servir. Um peixinho, um pão gostoso, bem quentinho. Acabei de fazer. Jesus tratou as necessidades do corpo, da alma, do coração. E talvez você esteja nesse momento agora, precisando do tratamento do Senhor. Talvez até esse momento esteja cheio do seu coração de lutas, de decepções, tristezas. De repente você está precisando, como eles, do encontro com Jesus. Mas vai requerer de você coragem para você se lançar, para encontrar com o Senhor como Pedro fez. E como Pedro teve uma história reescrita. A respeito da história reescrita de Pedro, eu quero pensar agora com vocês uma nova história. A nova história. Sobre Pedro. Sabe o Pedro que abandonou a Jesus e negou ele por 3 vezes? Para este, Jesus teve um tempo, para Pedro, um tempo especial. Depois de comer,
Jesus se aproximou a Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas mais que esses outros aqui? Aí Pedro respondeu para ele, sim Senhor, eu te amo. Eu imagino que Pedro não conseguia nem olhar para o olho de Jesus, de vergonha. Sabe por quê? A última vez que Pedro viu Jesus foi lá no meio do pátio, quando Jesus fitou os olhos e viu ele lá no meio da multidão, confirmando que ele era daquele que negava. E como é que eu vou reconhecer um amor agora que é capaz de tudo, de ser preso? Até a morte, se eu te nego, Senhor. Com vergonha Pedro respondeu assim. Mas essa mesma pergunta foi repetida 2 vezes, e na terceira vez, a palavra diz que Pedro respondeu, foi com tristeza. Eu acredito tristeza que ele deve ter pensado: meu Deus, deve ser uma charada, uma cilada do Senhor. Não é possível. Não era nada disso. Jesus queria ressignificar também por 3 vezes. Aquele momento da pisada na bola de Pedro, aquilo que trazia machucado, tristeza à memória. Jesus estava querendo que ficasse marcado no coração, que de fato ele tinha amor por Jesus, pela causa do reino. Que embora nas derrapadas da vida, que ele houvesse negado, naquele momento Jesus estava estendendo a mão, estava perdoando. Até porque no final ele falou: então Pedro, me segue. Esse Pedro, ele foi curado das suas emoções, e sim, de fato, ele seguiu. A história continua, falando a respeito do último evangelho, João. O próximo livro da Bíblia retrata do começo da igreja primitiva, fala do livro de Atos, no capítulo 2 do livro de Atos, a partir do verso 14, fala do derramamento do Espírito Santo. Pedro estava lá na frente, Pedro estava discursando aos judeus, os judeus estavam entendendo, eles creram nas boas novas apresentadas por Pedro. Cerca de 3.000 pessoas aderiram à comunidade cristã naquele dia, tomaram uma decisão por Jesus, por conta do discurso de Pedro. Um homem letrado, um pescador. O texto não fala, mas eu duvido que Pedro assinava o nome. Um homem ousado em palavras, falava diante de toda uma multidão, trazendo convencimento pelo poder do Espírito Santo. Próximo capítulo 3, Pedro agora está na porta do templo, ele e João, e aí está um aleijado de nascença pedindo esmolas na porta do templo. Quando viu Pedro e João entrando, ele pediu esmolas, e aí Pedro parou e falou: olha para nós. E aí a pessoa que estava pedindo falou: vai dar esmolas. E aí Pedro falou para mim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Pegou na mão daquela pessoa, daquele homem, e o texto diz que na mesma hora os tornozelos e os pés ficaram firmes, e ele deu um pulo, deu um salto, glória a Deus por isso, ficou de pé e começou a andar. Entrou no templo, andando, dançando, o texto diz, o aleijado de nascença estava dançando. Quem fez isso? Aquele que estava negando outrora, mas agora era grandemente usado pelo Senhor. Deus fez assim com Pedro, teve uma história ressignificada. Antes alguém que virava as costas, mas agora Deus falou 3 vezes para ele: tu me amas. Ressignifica, Pedro, a sua história. Agora era alguém que era usado pelo Senhor. Deus ressignifica a história na vida das pessoas. Lembra de Jacó? Que enganou o seu pai para se apropriar do direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Jacó significa enganador. Depois do encontro com o Senhor, seu nome é mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus, ou então Deus prevalece. Fez assim na vida de Davi, o irmão mais novo, aquele pastorzinho esquecido. De repente você está assim. Quando ele foi lá para a frente de batalha, o irmão mais velho falou assim: você é mau, viu, Davi? Davi, você é mau e é presunçoso. Deus transformou a vida desse homem e fez ele no único homem que está registrado que era um homem segundo o coração de Deus. O que falar de José? Odiado pelos seus irmãos, e Deus o levanta como salvador, não apenas dos irmãos, mas de toda a nação. Deus, Ele quer pegar os acontecimentos que marcaram a sua vida, de repente palavras malditas, situações ainda que talvez trazem culpa ao seu coração, trazem acusação, uma consciência que martela, não te faz se esquecer de algumas coisas do passado, e quer hoje ressignificar, porque o nosso Jesus, Ele é especialista em tratar as emoções. Jesus faz coisas tão poderosas. Ele pegou o nosso casamento,
falido e fracassado. E hoje a gente ajuda casais. Ressignificou o nosso casamento. Jesus pega a história de um homem que se perdeu nas drogas, e hoje você para escutar esse homem, ressignificando uma história. Deus quer ressignificar as marcas do seu passado. Ele quer te dar uma nova história. Você crê nisso? Amém? Se coloque em pé. Nós vamos mais uma vez louvar o Senhor. Enquanto a gente vai cantar uma canção, você que entendeu isso, Deus tem falado ao seu coração, vem do meu lado esquerdo. Você que quer livrar de amarras do passado, de rótulos que foram colocados, de palavras malditas que foram lançadas, ou então de uma consciência que está te acusando, e você quer falar hoje: Deus, eu me arrependo disso, muda a minha história. Vem aqui do meu lado esquerdo. Eu quero orar por você. Eu quero pedir no nome de Jesus que Deus possa quebrar isso, te dar outro significado sobre a sua história e sobre a sua vida. E se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, você quer segui-lo, vem, segue-me. Tem uma palavra para você de decisão. Quer mudar a sua vida, mudar a sua história, como a história de Pedro foi mudada. Vem aqui à frente, vem tomar uma decisão por Jesus. Enquanto a gente canta uma canção, não deixa passar a oportunidade, porque Deus hoje quer grandes coisas fazer no meio do povo dele. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você que está aqui do lado esquerdo, coloca a mão no seu coração. Pai, isso é o que nós queremos fazer, queremos entregar o nosso coração diante da Tua presença. Deus, hoje a gente está aqui na frente é porque entendeu que está precisando de um ressignificado. Marcas, falas do passado que martela até hoje na cabeça. Deus, situações derrapadas da vida que a gente fez, e a gente não quer mais viver assim. Senhor, em nome de Jesus, provoque em cada um aqui, Pai, o mover do Teu Santo Espírito, que reconhece, que se arrepende, que pede perdão e libera perdão também. Nós queremos, em nome de Jesus, experimentar de uma vida restaurada, ressignificada pelo poder do Senhor. Queremos ser usados. Pai, nós vamos vendo na Tua palavra e nas experiências que a gente vai tendo também, que o Senhor se encarrega de tratar, curar e usar a gente naquilo onde nós fomos tratados, porque a gente vai sendo carregado de experiência, a gente vai tendo, Deus, aquilo aqui compartilhar. A nossa vida vai tendo, Deus, referência, convencimento e credibilidade para tratar. Faz assim na vida dos meus irmãos, Deus, que no nome de Jesus, Pai, nada que foi dito ou lançado possa mais criar raiz no coração, que haja uma palavra ecoando fortemente: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus. E vocês que estão à minha direita, repitam por favor uma oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor morreu na cruz para me perdoar dos meus pecados. Reconheço ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Peço que o Senhor me conduza debaixo da Tua palavra para viver uma vida nova, uma nova vida transformada pelo poder do Teu Santo Espírito, que agora opera em mim, em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe,
que o poder da parte do Senhor possa transformar a vida de vocês, trazendo ressignificado e uma nova história em nome de Jesus. Pode voltar, por favor, aos seus lugares. Podemos assentar, que essa palavra maravilhosa que toca o nosso coração, desse Jesus que ressignifica a nossa história, a nossa vida. Nós queremos incentivar você a iniciar hoje uma campanha de oração pela sua vida emocional, espiritual, física, familiar, material, uma campanha de gratidão. Por favor, venha até a frente, nós estaremos dando a você esse marcador de livros para que você possa estar controlando a sua campanha de oração. Você iniciando hoje a sua campanha, você estará concluindo no dia 10 de junho. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz em Jeremias 17:7: bendito aquele que confia no Senhor e cuja a esperança está no Senhor. Pai, a nossa gratidão, Senhor, pela vida desses irmãos e irmãs que hoje estão iniciando a sua campanha de oração, que o Senhor possa estar ajudando cada um deles a levar bom termo o pedido, a necessidade, a súplica que estarão apresentando nessas 7 semanas. Também colocamos na Tua presença esses papéis manuscritos, contendo a gratidão, contendo a petição, que no tempo oportuno, ó Pai, o Senhor possa estar atendendo a cada um desses pedidos e que possamos ouvir e ver muitos testemunhos daquilo que o Senhor tem realizado na Terça da Esperança. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos um aviso importante para comunicar a vocês. A nossa livraria, ela está com livros e títulos literários com preços especiais, que você possa então, após o culto, se dirigir ali no espaço Conexão, dar uma olhada, adquirir uma Bíblia, um livro. E por falar em livro, no último dia 19, o nosso pastor Gustavo Emídio, ele lançou mais um livro, Basta Crer, o caminho para uma vida justificada e realizada em Cristo. Que você possa prestigiar o nosso pastor Gustavo, adquirindo mais esta obra. Ali à nossa esquerda, à nossa direita, você terá acesso a essa publicação. E se você desejar, também receberá uma dedicatória do pastor Gustavo. Você que nos visita pela primeira vez, não saia sem pegar a sua lembrança ali no balcão Integração. A minha esquerda, a minha direita, foi preparada com muito carinho para lhe entregar. E também não se apresse em sair aqui do Espaço Esperança, nós temos um momento de comunhão com o nosso chá, o nosso café, para esse tempo tão especial pós-culto que aqui nós temos. Por favor, vamos colocar em pé e vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, as nossas famílias, hoje e para todos sempre. Amém. Excelente semana a todos.